Quando se pensa sobre isso, as aranhas são um dos primeiros engenheiros de verdade da natureza. Elas fazem as redes de caça mais resistentes que você pode encontrar em nosso planeta. As sedas de aranha usadas para construir as teias são mais fortes do que o aço. É nessa teia que elas prendem suas presas. Elas a usam para se balançar do teto em nossas casas e assombrar nossos sonhos também. A seda delas é extremamente elástica. A combinação da elasticidade e da força necessária para quebrá-la mostra que a seda é tão forte que é capaz de absorver 3 vezes mais energia do que o Kevlar antes de quebrar. Kevlar é um material sintético usado para pneus ou alguns outros produtos de borracha, como luvas resistentes a cortes ou barreiras de chama e explosão. Também é um material usado para equipamentos esportivos. Por exemplo, é usado em seus tênis de corrida para maximizar sua produção de energia. Com Kevlar, os barcos são mais resistentes a danos e mais leves. É extremamente forte, 5 vezes mais forte que o aço e leve ao mesmo tempo. O material do fio guia é um tipo especialmente forte de seda de aranha. Um fio guia conecta a aranha à sua teia. É algo como uma linha de segurança no caso de uma aranha cair, então precisa ser forte o suficiente para suportar o peso do aracnídeo. Um único fio consiste em moléculas de proteína alinhadas de forma muito próxima. Cada fio de seda de aranha é 1000 vezes mais fino que o cabelo humano. É por isso que você pode quebrá-lo tão facilmente, mesmo que seja realmente forte. Mas cada fio ainda é mais forte do que muitos tipos de aço. Você só teria que deixar o aço igualmente fino para poder compará-los na prática. Os cientistas acreditam que se pudéssemos fazer um fio do mesmo material do fio guia, por exemplo, da grossura de um lápis e com 30 km de comprimento, teríamos um material tão forte que seria capaz de parar um avião a jato em pleno voo. Mas os passageiros provavelmente não gostariam. Quando está ventando lá fora e um vento ou mesmo uma leve brisa atinge o fio guia resistente da aranha, ele pega o ar e se transforma em um tipo de paraquedas aberto. É quando a aventura começa para uma aranha. O seu fio de segurança se dobra e se estende ainda mais. Dessa forma, ele pode fazer a aranha voar muito longe sem que quebre. E assim, as aranhas podem realmente voar para longe por centenas de quilômetros. Essa seda assim tão forte inspirou os pesquisadores a criar um novo material. Ele é conhecido como elastômero, já que é elástico como a borracha. Este material tem uma estrutura semelhante a uma teia de aranha, e é isso que o torna durável e permite que você distribua uniformemente o estresse que produz sobre sem quebrá-lo. Assim como a seda de aranha, é excepcionalmente resistente e rígido. Materiais rígidos resistem a muito estresse antes que se deformem, enquanto materiais resistentes podem absorver muita energia antes que se quebrem. Por exemplo, o vidro é rígido, mas não é resistente. Quando se trata de materiais comerciais, existe principalmente uma troca. Com maior rigidez, você tem menor resistência e vice-versa. O fato de este novo material inspirado na seda de aranha ser rico em ambos os recursos o torna ainda mais incrível. Há outros materiais extremamente duros que estamos descobrindo ou até mesmo inventando. Por exemplo, existe um novo tipo de vidro que é mais duro que o diamante. O diamante geralmente é considerado o material mais duro in natura, mas agora os cientistas fizeram um novo tipo de carbono que chamaram de AM3. Agora é o material amorfo mais forte e duro que conhecemos. Amorfo significa que o material realmente não tem organização ou forma aparente. Por exemplo, borracha, vidro, cera e plásticos. Os diamantes são fortes e duráveis graças à sua estrutura extremamente regular. Você imaginaria que esse novo material, que é ainda mais forte do que os diamantes, também teria uma estrutura semelhante, mas na verdade é mais semelhante ao vidro. Você pode ter ouvido algumas pessoas acreditarem que o vidro é um líquido. Não é. Mas também não podemos colocá-lo na categoria de materiais sólidos. É um material amorfo peculiar. Portanto, as moléculas não estão tão desorganizadas quanto em um líquido, mas não estão em uma ordem estrita como se vê em um sólido. O AM3 conduz bem a eletricidade, mas apenas em alguns casos. Isso significa que poderíamos potencialmente usá-lo para obter, digamos, energia solar. Este material seria útil para janelas à prova de balas, por ser até 100 vezes mais resistente do que a tecnologia que usamos atualmente. A produção em massa deste material certamente será cara. Além disso, teremos que esperar que os pesquisadores o testem mais, mas este novo vidro de cor amarela é definitivamente um material que podemos ver muito em algum momento no futuro. O próximo é o nitreto de boro Wurtzite. É bem estranho.
é mais duro do que o diamante. Alguns estudos dizem que é 18% mais duro, o que é muito, e é amorfo ao mesmo tempo. Mas a parte mais maluca é que é extremamente raro, porque se forma somente durante erupções vulcânicas. Então temos a lonsdaleita. Digamos que haja um meteoro cheio de carbono, que também contém um pouco de grafite. Ele atravessa a atmosfera da Terra e eventualmente colide com o nosso planeta. Você provavelmente pensaria que um meteoro que está caindo em nossa direção é extremamente quente. Na realidade, apenas suas camadas externas se aquecem. O interior deste objeto permanece gelado durante a maior parte de sua jornada em direção ao nosso planeta. Quando esse meteorito atinge a superfície terrestre, a pressão em seu interior se torna insanamente grande. É mais forte do que qualquer outro processo natural que possa afetar a forma do grafite ou de algum outro material. Tipo, se você o apertar ou tentar moldá-lo com qualquer tecnologia que desejar, ainda não terá uma força tão forte quanto a pressão que ocorre durante esse impacto. Por causa disso, o grafite naquele meteoro se comprime e agora tem uma estrutura cristalina. Não é como um diamante, é ainda melhor. Acaba sendo 58% mais duro. Mas, por enquanto, um grafite mais duro do que o diamante é apenas uma teoria científica. Os cientistas estudam alguns exemplos reais de grafite e suas diferentes formas, mas eles têm apenas aqueles que não são tão puros. Isso significa que há muitos outros elementos nesses materiais que os tornam mais macios que os diamantes. Mas se houvesse um meteorito especial de grafite puro vindo em direção ao nosso planeta e atingindo a superfície, sem dúvida, criaria um material muito mais duro do que qualquer diamante que já encontramos. E quanto a Dyneema, é a fibra mais forte do mundo, 15 vezes mais forte que o aço. Também é quase 40% mais forte do que as fibras de aramida. Por exemplo, o Kevlar usado em pneus que mencionamos antes. Dyneema é mais leve que a água, mas ainda é ótima para coisas como cordas e linhas de reboque para a indústria de transporte. É um ótimo material para redes de pesca e luvas de segurança no campo de metalurgia também. Aqui está algo chamado vidro de microliga de paládio. Como mencionamos antes, existem duas características muito importantes que todos os materiais têm. O primeiro é a força. Essa é a quantidade de força que algum material pode suportar antes que se deforme. O segundo é a resistência. Isso significa quanta energia é necessária para danificá-lo ou quebrá-lo. A cerâmica é principalmente forte, mas não muito resistente. Materiais elásticos, como borracha, podem tolerar muita energia, mas você pode deformá-los com relativa facilidade, e eles não são fortes. E após mais de uma década, os pesquisadores criaram um novo vidro com uma combinação de 5 elementos, que é um material mais forte do que todos os tipos de aço. Sim, este copo vai se deformar ao invés de quebrar. Este é, na verdade, o material mais duro que não inclui carbono. E conheça o Buck Paper. No final do século XX, descobrimos que é uma forma específica de carbono que é, mais uma vez, mais dura do que os diamantes. É chamada de nanotubo de carbono. Se ligarmos o carbono em uma forma diferente do diamante, teremos uma estrutura muito mais estável do que qualquer outra que conhecemos. E juntando esses nanotubos de carbono, você cria o Buck Paper, que é basicamente uma folha incrivelmente forte, mas também muito fina. Ela tem apenas 10% do peso do aço, mas ao mesmo tempo é centenas de vezes mais forte. Buck Paper também é à prova de fogo. Bom, isso poderia fazer um avião de papel muito legal. Alguém já pensou nisso antes?